Então, boa noite, as boas-vindas a todas e a todos. A palestrante acabou de chegar, então nós vamos... Então, Olá, boa noite. Boa noite, estávamos aqui te aguardando, seja bem-vinda. Ai, Então, gente, hoje é o nosso perdão. seminário aberto do Instituto Langage. Nosso formato é sempre uma fala disparadora, em torno de 30 minutos, seguida de um tempo para conversa. Então, eu vou passar a palavra a Catarina Milena. Deixa eu te achar aqui no seu quadradinho, Catarina. Catarina Milena Monteiro da Costa, que já está com o microfone aberto, para falar qual é essa nova proposta do Instituto Langage para o seminário aberto. A palavra é sua, Catarina. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao seminário organizado pelo Instituto Langage, com o propósito de estabelecer um espaço de debate sobre o racismo. O mesmo acontecerá sempre na terceira quinta-feira do mês, assim como o projeto Eu e os Outros, Clínica de Escuta para Mulheres Negras, o curso Quilombo, Histórias, Memórias, Relatos e Registro de Mulheres Negras Quilombolas, e a coleção Escritas Pretas, né, são eventos, atividades que têm o objetivo de criar estratégias de enfrentamento do racismo nas mais diferentes esferas. Então, gostaria de dar as boas-vindas à convidada Etienne Martins. Etienne é jornalista, publicitária, dona da livraria Banto, especialista em comunicação e saúde e mestranda em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema abordado será como o racismo e o discurso colonial afeta a inserção do negro no mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Etienne, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer inicialmente pelo convite, porque depois no final eu posso empolgar e esquecer de agradecer, então já deixo aqui o meu agradecimento. E falar sobre o racismo, né, é muito melindroso, um assunto difícil da gente conversar, justamente porque a gente tem uma recusa muito grande para poder falar sobre isso. Porque ou a gente está na defensiva, ou a gente está meio incrédulo, que não é bem assim, justamente por causa do mito da democracia racial. A gente criou uma ilusão que nós vivemos em uma harmonia e que somos todos iguais, socialmente falando. Assim. A gente vem de uma história aí que a primeira bibliografia é o Nina Rodrigues, falando que o problema do Brasil era o negro, quando ele vai falar sobre a questão racial. E a gente aprende esse lado biológico, né? Que, a princípio, o racismo ele era a partir de um olhar e uma perspectiva biológica. Até a gente chegar nos tempos de hoje e conseguir compreender que não existe raça biológica, que nós somos seres humanos. Mas o fato de não existir uma raça biológica não significa que socialmente não somos classificados racialmente. E eu gostaria de começar a minha reflexão a partir dessa construção aí. Tem um filósofo camaronês que eu não sei ao certo como pronuncia o nome dele. Escreve Achille Mbembe. Algumas pessoas chamam ele de Achille Mbembe, mas eu quero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e perguntar como é que faz para poder pronunciar o nome dele. E esse filósofo camaronês, ele tem um livro que ele consegue trazer essa reflexão da racialização a partir do quê? Eu acho que a gente tem que começar desse lugar aí. Nós éramos seres humanos que alguns eram europeus,
outros africanos, outros asiáticos e por aí vai. Até que os seres humanos europeus resolveu classificar os africanos como negros. E eles eram africanos. Hierarquizar essa relação. Hierarquizar para quê? Para poder dominar. Só que essa hierarquização ela não se dá somente nessa prática, ela se dá no simbólico também. Então, começou-se a implantar esse olhar que o negro era inferior, que o padrão, o normal, é o branco, e a gente consegue perceber que essa racialização ela se dá única e exclusiva para o negro. Então, o branco ele não se racializa, ele não se enxerga enquanto uma raça. A gente enxerga enquanto raça a população negra no nosso país. E isso é mundialmente falando, assim. E a gente consegue ver como que a sociedade ela é estruturada. E o quanto que, às vezes, a gente passa desapercebido. Assim, quando a gente liga a televisão, por exemplo, a gente vive em um país que se eu não me engano, é 57,6% da população se autodeclara negra. A gente acostuma tanto com isso, quando a gente liga a televisão, vou dar um exemplo, que é a minha área, que eu sou jornalista, e a gente está assistindo ali o jornalismo, e a gente não vê nenhum repórter negro, a gente não se espanta. Aí a gente vê uma repórter negra, a gente já valida como se o racismo não existisse, porque tem ali uma única repórter negra. E esse simbólico, essa representação, essa forma de enxergar se dá por diversos outros espaços. Vou trazer algo simples. Acho que todo mundo aqui já deve ter ido nas lojas americanas alguma vez na vida. Assim. Pelo menos aqui em Belo Horizonte, as lojas americanas têm o setor de brinquedo enorme. E tem uma parede enorme de bonecas. E quando a gente chega lá para poder ver aquelas bonecas, deve ter assim, mais de 300 modelos de bonecas. E eu sendo muito, mas muito generosa, desses 300, tem 10 modelos de boneca negra. Mas assim, eu estou sendo muito generosa, até mentirosa, para falar bem a verdade. E a gente não questiona como que a maior parte das nossas crianças são negras e ela vai almejar brincar com uma boneca branca, ser mãe ou pai de uma criança branca. E esse imaginário vai nos levando dia após dia, né, a teorizar o que é essa experiência negra no mundo. E a gente vive em uma sociedade que responsabiliza a pessoa negra pelo racismo que ela sofre. Então, todas as vezes que uma pessoa ela abre a boca e fala que foi vítima de racismo, é colocada em dúvida. Se é dito para essa pessoa, será que você não entendeu errado? Mas com que roupa que você estava vestido? Mas será que você não está com algum problema de autoestima? E é devolvido para a pessoa essa reflexão. E todas as pessoas, todas não, né? Muitas das pessoas que vão buscar, por exemplo, quando sofre o crime e ela vai até uma delegacia para poder fazer uma queixa, se ela fala que roubou o celular, ninguém questiona ela. Faz um boletim de ocorrência que ela roubou, que o celular dela foi roubado. Ela simplesmente explica como o celular dela foi roubado. E outros tipos de crime também. Mas quando a pessoa ela chega até uma delegacia para poder fazer uma queixa sobre o crime de racismo, esse imaginário do mimimi, do vitimismo, que é algo que a gente consegue ver cotidianamente nas redes sociais, aos poucos vai nos tomando aí, justamente por causa do mito da democracia racial. Aí
muitas das vezes a gente leva isso para o lado bem do pessoal, né? Assim, mas eu não trato as pessoas dessa forma. Só que quando a gente vive num mundo socialmente em que todas as pessoas que a gente convive com elas têm um fenótipo parecido com o meu, geralmente eu tenho uma empatia maior com as pessoas que têm um fenótipo parecido com o meu. E ser branco nessa sociedade, ela também é constituída por privilégios. E é tão difícil a gente reconhecer que a gente tem privilégios, né? Porque a gente vive numa sociedade que coloca na nossa cabeça assim, porque tudo é mérito. Então, se você basta se esforçar para você poder chegar lá. Então, o problema não é o racismo, é você que não se esforçou o suficiente. E coloca-se no pensamento, no nosso pensamento, na nossa construção, esse ideal de mundo perfeito e que o racismo é uma coisa da sua cabeça, né? E que não é diferente na hora da inserção no mercado de trabalho, quando a gente vai fazendo essa construção. Porque se midiaticamente a gente vive num mundo também midiático, se socialmente a gente constrói um padrão do que é ser negro na nossa sociedade, no imaginário, ali, automaticamente, se um homem negro está dirigindo um carro, as pessoas já o enxergam como motorista. Se esse homem negro ele está com um terno, mesmo que esteja extremamente alinhado, as pessoas já veem ele como um segurança. E esse imaginário ele vai ficando fixo na cabeça das pessoas. A ponto, né, quando a gente vai olhar assim, do elemento suspeito. Quando as pessoas falam assim, mas tem cara de ladrão. Ninguém imagina aquele cara de ladrão, aquele deputado com a cueca cheia de dólar, por exemplo, engravatado. Mas consegue se imaginar um menino que dirige não, né? Pedala uma bicicleta fazendo entrega de hambúrguer como um elemento suspeito. A ponto daqui em Belo Horizonte, depois vocês podem até jogar no Google, porque já tem alguns anos, de um aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ele está no estacionamento da faculdade dele e ele vai abrir o carro e ele é preso, acusado de roubar o próprio carro. Ele tenta argumentar para os policiais que o carro é dele e os policiais não o escutam. Os policiais militares levam ele para uma delegacia da Polícia Civil e lá, até que, enfim, ele consegue explicar para o delegado que o carro era dele. Se vocês jogarem no Google assim, estudante da UENG é acusado de roubar o próprio carro, vocês vão encontrar com muita facilidade aí esse olhar, essa matéria. E essa é a forma que nós, negros e negras, somos construídas no imaginário. Como perigosos, como duvidosos, como não inteligentes. E para poder estar em um determinado espaço, principalmente quando sai daquele lugar forjado, né, que é o subemprego com subsalários, se olha com extrema desconfiança. Eu estou fazendo mestrado na UFRJ na área da comunicação e eu me debruço a estudar as jornalistas negras que trabalham na TV. Todo mundo aqui deve lembrar o rebuliço que foi quando Maria Júlia Coutinho assumiu o papel de garota do tempo. No tanto, em 2015,
em um país como o nosso, um país colorido como o nosso, o quanto ela foi violentada em razão da sua corporeidade. Mas por quê? Porque as pessoas ainda não estavam acostumadas a verem uma pessoa com um corpo parecido com o dela naquele espaço. E quantas as vezes, né, a gente passando por determinados espaços, a gente fica receiosa e segura a bolsa por causa de um determinado corpo, assim. Quantas vezes a gente atravessa a rua com medo desse determinado corpo? E quantas as vezes esses corpos, né, eles são mortos em razão de serem negros. Só que, quando a gente vai pensar no mercado de trabalho, não, a gente vai contratar pela sua competência. Mas, geralmente, é por indicação. E as empresas, elas perdem muito a parte dessa diversidade, porque a gente vive numa hierarquia. Esse privilégio, que é o privilégio que a gente tem dificuldade de dizer, mas, por exemplo, né, acredito que todos nós que estamos aqui, diante desse computador, a gente tem o privilégio de abrir a nossa torneira e sair água, né? Abrir o chuveiro. Só que a gente não pensa que isso é um privilégio, né? A gente acha que é a coisa mais natural do mundo, porque eu trabalhei, eu paguei, né? Então, aqui a gente chama a companhia elétrica que é a CEMIG. Eu paguei a CEMIG, então não é privilégio. Mas é um privilégio, porque quantas pessoas não sabem nem o que é abrir uma torneira? Ainda vai, no mundo afora, ainda tem que ir até o rio buscar água. E o privilégio, ele está aí, ele está naquilo que você não nota. Ele está com você entrando, por exemplo, em um determinado supermercado, circular, olhar, não gostar do preço e sair, e em nenhum momento você ser constrangido com o corpo andando atrás de você ali. E aquele constrangimento é intencional. Não é um constrangimento sem querer, porque a maior parte das lojas, das grandes redes, além do segurança ali, corpo, tem as câmeras que conseguem ver tudo aquilo que você está fazendo, mas querem passar essa mensagem: você não é bem-vindo aqui, você não é bem-vinda aqui. Fora que tem um outro tipo de constrangimento que eu aprendi recentemente, e eu achei bem interessante, que é aquele, o nome do autor é Eduardo Bonilla. Ele fala do racismo sorridente, que é quando você entra em uma determinada loja e o vendedor ele vem te atender com aquela imposição mais falsa possível. Pois não, como eu posso te ajudar? Mas a mensagem é a seguinte: estou te vigiando, estou te vendo. E não trata as outras pessoas da mesma forma, não tem essa mesma simpatia com as outras pessoas, não fica seguindo ali os outros clientes assim. E, geralmente, esses espaços não têm vendedores negros, não têm gerentes negros, essas pessoas não conseguem ter a inserção nesses espaços. E quando tem apenas um. Imagina o que é você ser uma única pessoa em um espaço e manifestar que você sofreu racismo naquele espaço. É praticamente impossível. Porque já está tão naturalizado esse universal branco, inquestionável, que não questiona os seus privilégios, que não questiona esse livre acesso do ir e vir, que a Bell Hooks ela traz uma frase que eu gosto muito, que ela fala que amar a negritude é perigoso para quem é negro, né? Lógico, evidente, assim. E ela fala que amar a negritude é perigoso porque o efeito dela pode ser a morte.
Porque em determinados espaços, principalmente no mercado de trabalho, quando você consegue entrar, você tem que demonstrar que você ama a branquitude e você quer ser branco, para poder você ser bem aceito ali, porque senão você é visto com desconfiança. E você tem que almejar querer ser aquilo que você nunca vai ser. E acaba que a gente não cria narrativas positivas sobre a gente. A gente acaba realmente assimilando essas narrativas negativas por causa do entorno, não debatendo esse assunto que eu comecei dizendo, que a gente tem dificuldade de debater, porque hierarquicamente, nessa inserção do trabalho, a gente é minoria. Então, às vezes, passa desapercebido. Assim. Vou dar um exemplo. Uma empresa recente me contratou como consultora para poder ver se o material que ela vai fazer para o mês de novembro tem algum teor racista. O material, tanto gráfico, né, como o texto. E quando essa empresa me contratou, eu olhei assim, a equipe tem pessoas negras. E que, ao meu ver, são pessoas, o pouco que eu pude conversar, são pessoas críticas que são capazes, sim, de ver que se tem ou não algum teor racista ali. Só que essas pessoas elas não se sentem à vontade para poder apontar os elementos racistas que tem naquele material. E precisa pegar uma pessoa de fora para ela não se indispor no ambiente de trabalho dela, falando, olha, isso aqui não está legal. Algo básico, assim. A gente vai comemorar o Dia da Consciência Negra. Como é que você vai comemorar a morte de Zumbi dos Palmares? Porque o Dia da Consciência Negra é o dia que um homem negro foi morto e teve sua cabeça exposta em praça pública. Algo simples, que eu sei que aquelas pessoas negras que estavam ali, o pouco que eu pude conversar, têm acesso. Mas se vai falar para uma chefia, é tratada com desconfiança, é tratada com desdenho. Isso quando consegue entrar. Só que, na maior parte das vezes, na peneira, nessa sociedade capitalista, né, a gente, capitalista e racista, a gente consegue ver que empatia é algo que as pessoas conseguem ter até com um animal de estimação, mas não com uma pessoa que tem um fenótipo, a cor da pele, o cabelo, dito diferente. Assim. E estar em espaços que você é o único, é o primeiro, é tão violento quanto não estar. Principalmente espaços que tem muitas pessoas. Aí a gente fala daquele teste do pescoço, né? Igual eu falei, quem nunca observou a parede lá de bonecas das lojas americanas, eu acho que, a partir de agora, quando entrar, vai prestar atenção e vai contar quantas bonecas. E vai entender o privilégio que é ser branco numa sociedade e poder escolher qual boneca quiser para dar para o seu filho, para o seu sobrinho. E você tem que ficar contando qual boneca e ficar correndo atrás para dar uma boneca que uma criança consiga se ver representada. E a gente nada mais é, mesmo no ambiente de trabalho e tudo, do que essa construção social, do que esse imaginário. Porque quem inventou o negro, essa representação do negro, foi o branco na hora que tentou escravizar. E essa luta decolonial não dá para ser feita somente pelas pessoas negras. Porque se é algo que é construído e gerido ainda hoje, né, e essa representação do negro, seja midiática ou não, nas empresas e tudo, é gerido não só pelos negros, não dá para poder fazer com que isso mude dentro das empresas, fora das empresas, seja no espaço que for, se não for de uma forma consciente e coletiva. Mas aí fica a questão, né? Quem é que quer abrir mão
dos próprios privilégios. Quem é que realmente quer uma sociedade democrática e não fica naquele discurso falacioso, mesmo sabendo do privilégio da brancura que carrega, que somos todos mestiços, que a gente vive numa sociedade mestiça. Pois é, a gente vive numa sociedade mestiça em que alguns mestiços são lidos como brancos e outros mestiços, entre aspas, são lidos como pretos, né? Assim, vou abrir a discussão. Obrigada, Etienne, pela fala potente. É uma fala que traz uma série de questões a serem pensadas. E aí vamos abrir o espaço para quem quiser perguntar algo. Vocês podem abrir o microfone ou então escrever no chat. Etienne, boa noite. Muito obrigado pela tua explanação, é sempre muito esclarecedor. E eu queria fazer uma pergunta que é relacionada a uma temática que eu venho pensando há algum tempo, que é a hipótese, talvez sem um melhor nome, de um racismo inconsciente, né? Aproveitando que a gente está aqui no Instituto de Psicanálise. E o que eu penso assim sobre esse racismo inconsciente? De modo geral, uma espécie de automatismo quando as pessoas, sem perceber, ou seja, sem estarem conscientes daquilo que fazem, estarem, ao mesmo tempo, tendo uma prática racista, né? Eu dou aula aqui, e o tema do racismo, dou aula de psicologia do direito, e uma das aulas eu trato do racismo como uma espécie de psicopatologia social, né? E numa das aulas eu uso uma reportagem de um repórter da Globo que, ao vivo, pede para o repórter que está na rua, o Rodrigo Bocardi é o nome dele, isso está no YouTube, para quem quiser ver. E ele entrevista um menino que está pegando um metrô, não sei se você já viu essa reportagem, conhece? Bom, e aí ele está pegando um metrô, um menino, para ir num clube de São Paulo, eu não lembro exatamente qual clube é, e aí o Rodrigo Bocardi pergunta para o repórter da rua, pergunta para ele se ele está indo lá buscar bolinha de tênis, né? E eu acho que o repórter da rua se dá conta na hora, não faz a pergunta, e ele repete, não, pergunta se ele está indo lá buscar bolinha de tênis. E aí o repórter da rua, meio constrangido, faz essa pergunta para o menino, que era negro, e o menino responde, não, eu sou da equipe de polo aquático. Então, assim, estou dando esse exemplo, se você conhece, fica mais fácil, para ilustrar essa hipótese, né? E eu já coloquei ela, a gente até tive uma conversa tempos atrás aí com o Silvio Almeida, né, que tem aquele livro sobre racismo estrutural. Não sei se eu me fiz entender quando fiz essa mesma questão a ele. Ele disse, se a gente pensar em racismo inconsciente, isso implicaria em retirar a responsabilidade dessa pessoa que está tendo uma atitude racista. Então, eu queria te ouvir sobre essa hipótese, se você acha viável, descabida, enfim. Ô, Paulo, como eu disse no início, o racismo é algo que muitas das vezes a gente não quer conversar e a gente não quer discutir, mesmo ele estando no nosso dia a dia. E isso impede que as pessoas elas façam uma reflexão sobre o seu comportamento, assim. Eu acho que não existe um racismo inconsciente hoje. E eu digo isso porque uma criança, e a criança ela tem um grau de perversidade sem filtro, vamos dizer assim, ela ainda não está formada nessa hipocrisia que a gente aprende na nossa sociedade. A criança negra, geralmente, ela experiencia o racismo quando ela vai para a escola. Porque até então, quando ela está no meio dos seus,
ela não experiencia esse racismo, porque é todos iguais. Quando ela vai para a escola, é o primeiro contato, entre aspas, com o diferente. E a outra criança não negra que não tem esse filtro, ela consegue usufruir muito bem desse privilégio, sem ter vergonha, sem ter filtro. Ela consegue perceber essa diferença. E as pessoas adultas também, só que tem a falta da empatia. A falta do olhar para o outro e ver o outro tão humano quanto você mesmo. Hoje em dia, eu vou dizer assim, se eu estou em um determinado espaço, um homem me assedia, e eu querer dizer que isso é inconsciente, eu estou negando a minha humanidade enquanto mulher. E uma sociedade tão diversa quanto a nossa, é muito fácil dizer, eu não sabia. Nós, negros e negras, não temos o poder de cometer o racismo, mas temos. A gente acaba imerso nessa sociedade, podendo propagar esse mesmo racismo. Assim. A gente acaba repetindo determinadas questões. Eu cresci em um lar cristão, e eu sempre soube que eu tinha um preconceito, que hoje eu sei que chama racismo religioso, com as religiões de matrizes africanas. Porque isso foi construído no meu imaginário. Já aconteceu também de tanto ouvir, eu trabalhava num bairro nobre aqui em Belo Horizonte, de tanto ouvir as pessoas falando que os adolescentes que estavam de bicicleta estavam roubando no bairro. Um dia eu passando por um adolescente, e eu era mais nova também, ele pegou, falou algo que eu não escutei. Como eu vi que ele era negro e estava na bicicleta, eu desci correndo. Quando eu cheguei na metade do caminho, eu ouvi algo como se fosse assim, tipo uma cantada. Ô, morena, o jeito que o pessoal fala aqui. Mas o quê? Eu já tinha me deixado levar por esse imaginário. E mais para frente eu fiquei com vergonha. Aí vou te contar que eu acho que eu gosto muito da forma da Bell Hooks trabalhar a partir desses espaços. Vou te trazer uma outra questão. Aqui tinha aquela livraria Saraiva, e num mês de março, eu estava. Era o dia 8 de março, tinha uma promoção de que mulher pagava 50% nos livros. Aí eu fui para a livraria lotada de mulher, e eu peguei uma pilha de livros assim, difícil de carregar, e uma moça, assim, de uns 20 anos, olhou para mim e falou comigo: não, eu estou procurando esse livro aqui. Aí eu falei com ela: está em tal prateleira. Ela: não, mas aqui dá para poder tirar. Eu falei: não, mas esse livro é meu. Ela: desculpa, eu pensei que você trabalhava aqui. Eu olhei para ela e perguntei: eu não estou uniformizada, por que mesmo você pensou que eu trabalhava aqui? Ela desconversou, saiu, foi lá e pegou o livro. Eu continuei sentada, aí sentei lá para poder escolher quais livros eu iria levar. Ela voltou e me pediu desculpa. Sem render o assunto, me pediu desculpa. Ela entendeu por que ela achou que eu era vendedora lá e não poderia estar comprando os livros. Então, eu acho que talvez pode acontecer uma vez, mas dessa forma constante, contínua e cruel que é o racismo, não acontece assim, principalmente quando essas pessoas são avisadas. Não acontece igual aconteceu nesse caso. Eu estava assistindo ao vivo nesse dia e eu fiquei revoltada quando eu ouvi aquilo. Mas os lugares forjados socialmente, né? Assim, que a gente consegue perceber. Eu acho que a gente vai sempre buscar uma justificativa e falar: era do meu tempo, era do tempo do... Como é que é o nome dele, gente? Do Monteiro Lobato. Mas
é muito tempo para as pessoas falarem que é no inconsciente. Já dá para poder pensar mais sobre isso, assim, ao meu ver. Desculpa se eu não te dei a resposta que você gostaria de ouvir, mas Viu, é Etienne? isso. Deixa eu entrar na conversa, então. Acho que talvez até para mediar essa fala do Paulo com a sua, né? Eu não sei se o Paulo é psicanalista. Ele disse que dá aula no direito, né, Paulo? É isso? Eu tô fazendo formação em psicanálise, estou em formação. Tá, tá. Porque acho que tem uma diferença, acho que é importante isso, né? Quando a gente entra num diálogo com outros campos, com outras áreas de saber, a gente no Instituto tem essa vocação de fazer discussões transdisciplinares. Mas muitas vezes, assim, um conceito psicanalítico, ele é tomado no campo da cultura, dentro do plano da linguagem comum, né? Não tem julgamento nisso. Assim, quando a gente fala no cotidiano, isso eu agi de forma inconsciente, eu estou me desresponsabilizando da minha ação, né? Porque eu não tinha consciência do que eu estava fazendo isso. Mas para a psicanálise, uma ação inconsciente é tão responsável como uma ação consciente. Eu diria até mais, ela é mais responsável do que a ação consciente. Quando eu cometo algo, cometo um ato, passo ao ato, como essa mulher fez com você na livraria, ela passou ao ato. Isso é mais responsabilidade do que se ela tivesse feito isso de uma outra maneira, porque ela, o inconsciente não é alguma coisa fora dela. O inconsciente é alguma coisa que é uma estrutura de cada sujeito que tem consciência, também tem o inconsciente, né? Pegando o modelo freudiano aí. Então, uma ação inconsciente não liberta ninguém da ação que acabou de fazer. Não é um argumento que você possa utilizar para dizer que você não é responsável pelo que você fez. Não é o eu não sabia. O inconsciente é uma forma de atuação desse sujeito. O Paulo está pensando em automatismo, né? Esse inconsciente que surge, que aparece, que produz aí, na teoria freudiana, as psicopatologias, né? Quando você faz um xiste como aquele também do rapaz da bicicleta, né? Isso não significa que ele não tenha responsabilidade pelo que ele fez. Ele é responsável. Mesmo que isso tenha saído de forma, entre aspas, automática, é ele quem fez. Não foi um outro quem fez. Então, quando a gente pensa em psicanálise, acho que a discussão que você teve com o Silvio, né? A gente teve a discussão aqui no ano passado sobre o racismo estrutural. A gente fez uma discussão porque a psicanálise, alguns psicanalistas defendiam que o racismo não era estrutural no Brasil, em função de um conceito psicanalítico que diz de estrutura, e não dentro de uma perspectiva sociológica. E o que a gente tentou aproximar é assim que ele é tanto estrutural do ponto de vista sociológico, o Serrano trouxe até dados bastante materiais sobre isso, né? Mas também ele é estrutural no que diz respeito à estrutura discursiva pelo qual todos nós estamos atravessados. É essa a questão que a psicanálise hoje tenta trabalhar, né? O quanto essa dimensão estrutural e estruturante, se ela é estrutural, ela é estruturante. Ela estrutura quem? Os sujeitos que participam daquela cultura. Porque o racismo é uma estrutura discursiva, né? É uma invenção, é uma construção histórica com uma intenção muito específica, né? E que permaneceu e permanece no nosso tempo dentro de uma lógica discursiva. Está nas palavras, está no uso das palavras. Você está lembrando ali o Monteiro Lobato, né? Existem muitos outros escritores, poetas, né? O campo cultural está recheado de personagens que fizeram produções marcados por uma lógica racista, fazendo uso da língua e da linguagem para veicular ideias racistas,
né? Então, e elas continuam circulando. O nosso cuidado, né, com a língua, ela precisa ser muito grande, porque é um trabalho de analisar a própria língua, analisar o próprio discurso, porque no uso que nós fazemos das palavras, revela-se de forma aí, né, inconsciente, muitas vezes, mas isso não significa que não sejamos responsáveis por isso. Somos muito responsáveis, mesmo quando essa produção ocorre de forma não consciente, ela continua sendo intencional, né? Quando a gente diz inconsciente, ela é intencional. Ela não é sem intenção, ela é muito intencional. Então, ela se mostra e mostra o sujeito. Quando a gente toma alguém em análise, a gente escuta esse inconsciente, que é o sujeito. Mesmo que ele tente falar de outra forma, estruturar o discurso para que não apareça aquilo que ele é, o nosso trabalho é de escutar esse inconsciente para que ele escute e saiba o que é que ele está produzindo, inclusive dentro dessa perspectiva da violência contra o outro, do crime contra o outro, né? A gente está falando no racismo, a gente está falando de um crime, né? A gente está falando de um costume, né? Deixou de ser costume há muito tempo, a gente tratou dessa forma durante muito tempo como se fosse da ordem dos costumes, das relações, e é um ato criminoso. Então, é nesse contexto que a gente vai responsabilizar o sujeito, mesmo quando ele produz isso, sem que ele tenha consciência. Mas não ter consciência não exime ele de intenção e, sobretudo, de responsabilidade por aquilo que ele está produzindo. Então, acho que é um momento interessante para a gente dialogar e ter claro assim que quando a psicanálise usa o conceito inconsciente, ela não está usando para absolver ninguém, ela está usando para responsabilizar o sujeito, mesmo quando, né, mesmo quando ele sonha. Se ele tiver um sonho racista, é ele como racista, não é alguém que entrou na mente dele e produziu um sonho racista. Se ele sonhou, acordou no outro dia e teve um sonho racista, é dele. É ele, enquanto racista, sonhando. Tá? O termo sonho, inclusive, é bem sugestivo, né? Sonhou. Né? Então, a gente trabalha numa perspectiva de produzir um discurso que possa, como a Catarina está dizendo, que ajude a produzir um enfrentamento dentro do nosso campo também, que é o campo da psicanálise, a partir do nosso campo, oferecer condições para que a gente possa continuar lutando, tá? Olhando lá um pouco na frente. Aí. Qual que é o nome do senhor mesmo? Sérgio Oliveira, eu sou o diretor do Instituto. Sérgio. Eu achei muito bacana o que você falou, porque realmente eu não sabia. E para a gente que é leigo nessa questão, dá realmente a entender que é uma fuga do sujeito, né? É uma forma de não se responsabilizar. E é interessante, aí eu trago muito dentro da questão do imaginário, porque eu trabalho muito com o imaginário por ser uma jornalista, uma publicitária, né? Nessa questão, mas você falou sobre a questão das palavras, né? A gente tem uma ideia do que a língua é neutra. E a língua ela não é neutra. Não. Mas a gente realmente acostuma com isso, assim. Talvez quem é mais jovem não naturalizou isso, mas desde criança as pessoas naturalizam que o cabelo crespo é ruim e o cabelo liso é bom. E aí a gente vai pensar, né, o peso que tem a palavra ruim e o peso que tem a palavra bom, da forma pejorativa que se dá historicamente. E o que é vivenciar esse corpo ruim? E o que é também, para uma pessoa não negra, enxergar no outro esse algo ruim. Naturaliza-se? Naturaliza-se. Mas, quando se está disposto a conversar a respeito, a gente consegue compreender e chegar nesse consenso. Mas quando se tem essa hierarquia de se sentir realmente superior,
nunca vai se dar essa atenção, justamente porque, nossa, que besteira, a vida inteira foi chamado dessa forma, a vida inteira foi desse jeito, então qual que é o problema, né? É quando você problematiza, por exemplo, a palavra mulato, a palavra mulata, e você mostra que vem da palavra mula, e a questão de animalizar, né? Essa questão do macaco, por exemplo, que é a questão de tirar completamente a humanidade. Um outro autor que é da mesma coleção do Silvio de Almeida, que eu gosto muito, que é o Adilson Moreira, que também é um advogado, né, doutor em direito, tal, que ele traz a questão do racismo recreativo, que muitas das pessoas que gostam de utilizar o humor, né, para poder hostilizar outra pessoa a partir da raça. E quando essa pessoa ela é contestada, ela fala que ela estava somente brincando, era uma brincadeira. E aquilo ainda assim continua sendo um racismo e é o racismo recreativo. O próprio Adilson Aí tem uma Moreira. coisa interessante, Tiane, para te Uhum. dizer para você usar como argumento, né? Em psicanálise, a brincadeira é uma forma de dizer a verdade. Uhum. É dizer o que você pensa. É de ver aquilo como você vê o mundo. Só que você usa uma estratégia discursiva para dizer que não é o que você pensa. Então, as piadas, as brincadeiras, elas revelam o sujeito em ação. Então, não é desculpa dizer, eu só estava brincando. Aí você pode dizer, você estava sendo você, extremamente verdadeiro, e agora eu sei quem você é. Né? Porque a sua piada revela você, não revela outra coisa. Ah, mas eu ouvi de alguém. Não existe eu ouvir de alguém. Se você está contando, você está assinando embaixo. Ela é sua agora. Ela não é do outro. É do outro também, né? Mas é sua porque você está aportando essa piada e dizendo ela agora. Então agora ela é da sua fala. Ela faz parte de você e você assumiu. Você não reconta qualquer piada. Você reconta aquelas que você toma como sendo verdadeiras para você, como tendo sentido. Então, não há como escapar com esses argumentos assim. São argumentos que não se sustentam quando a gente lida com esse sujeito que é responsável por tudo que ele diz. Tudo. Mesmo se ele estiver contando uma história que ele ouviu. É dele. Não tem como ele escapar de si mesmo. Essa Então, se questão ele de mostrar uma piada, legitimar. ó, Não, eu vou só repassar uma piada. E está repassando é ele. Não é simplesmente o outro, é ele. Se ele está compartilhando, é ele também. Ele é responsável por aquilo. Hoje a gente está mais acostumado com isso, em vez de contar a piada, repassar, né? Repassar é uma forma de dizer que você está de acordo com aquilo que você está vendo ali. eu vou cantar uma música que represente algo para mim, né? Eu quero Sim, cantar, vou ficar no meu dia a dia cantando, ou cantando para alguém que eu goste. Né? Eu sou uma péssima cantora, tá, gente? Estou falando assim, mas é algo que me chama a atenção, que me preenche de que alguma forma. representa. Então, se eu vou contar uma piada também, é algo que eu achei engraçado e que, de alguma forma, representa, né, alguma coisa que ou que me incomodou, que eu já vou enfatizar que me incomodou desde o início, ou que eu realmente acredito que faça alguma diferença no mundo. Assim. Se E essas são. incomodou, Etienne, você não vai rir. Você não vai achar graça. Você vai Não, sofrer com ela. E vai usar ela como denúncia. Não como forma de entretenimento, não como forma de fazer humor. Não? Tem duas formas. A gente pode recontar uma piada, mas dizendo, olha o quanto isso é violento, né? E fazer exatamente. bastante ressalvas. Porque às vezes a gente precisa fazer uso disso, como fala o Paulo ali na aula dele, para ilustrar o quanto essa coisa está organizada dessa forma, né? Que aparece dessas formas mais variadas que parecem ser banais, que naturalizadas, simples, né? Essas coisas são muito difíceis, mas é o trabalho que a gente precisa fazer cotidianamente, né? Todos os dias. É uma estrutura que ela é, igual eu coloquei, né? Ela é muito violenta
nas construções. Assim. Se por um acaso vocês, assim, não é algo que aconteceu e tomou uma proporção muito grande, que se jogar no Google Etienne Martins, racismo, um exemplo, tem uma ocasião de uma situação que eu passei na Secretaria de Segurança, aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, de um guarda municipal que virou para mim e falou, assim, era um colega de trabalho, vamos dizer assim, porque ele era guarda e eu era gerente, e ele virou e falou que preto bom é preto morto. Ele falou em um seminário, em um evento, e isso gerou um problema muito, muito grande, porque o que eu fiz, né? Reclamei com a minha chefia me orientou e, em um determinado setor para poder fazer a reclamação formal. Fui lá, fiz a reclamação formal a respeito do que aconteceu e fiquei aguardando o retorno. E as outras pessoas que trabalhavam comigo, eu era a única mulher negra naquele espaço, e um espaço majoritariamente também masculino, e as outras colegas que também já tinham feito, né, o racismo recreativo, e a pessoa enxerga como piada, ficaram extremamente incomodadas, porque eu fui até a corregedoria, ficaram incomodadas, assim, a partir de hoje eu não vou brincar com você mais não, porque você pode me levar na corregedoria. Aí, a resposta que eu consegui dar foi a seguinte: da mesma forma que os nossos colegas homens deixam a libido deles quando vêm trabalhar e não nos assediam, você deixa o seu racismo em casa quando você vier trabalhar. E essa construção, quando você está em um ambiente violento, e por mais que eu seja uma pessoa que estude, sou uma militante, tenho um suporte emocional, social, bacana, eu fico me perguntando como que isso se dá para as pessoas que não têm esse olhar e esse caminhar que eu tive a oportunidade de ter, porque eu tive a oportunidade de denunciar, e o fato de eu ser uma jornalista fez com que isso ganhasse grandes proporções e parasse até no Intercept Brasil. Mas isso não impediu que eu fosse mandado embora, por exemplo. Mas já era um ambiente tão insalubre, né, que eu não pedi para poder mandar embora, eu não pedi para sair, porque eu realmente queria ser mandada embora para não deixar confortável quem realmente me deixou desconfortável. Mas eu falo em primeira pessoa, isso, mas eu consigo, e eu estava num cargo de chefia, vou dizer assim. Mas, geralmente, a maior parte das pessoas que passam por esse tipo de violência, quando a gente fala na inserção no mercado de trabalho, então ali dentro do mercado de trabalho, são pessoas que não têm vozes, são pessoas que não sabem como denunciar e não sabem também recolher as provas, né? Porque como é que você vai fazer isso e vai provar a partir dessa dita piada, né? Que é o racismo recreativo. Como que você vai trabalhar sendo que a maior parte das pessoas se recusam a conversar sobre esse assunto e essa dor, essa violência, ela é deslegitimada. É uma das questões que a gente consegue perceber nessa trajetória do corpo negro, das pessoas negras, no mercado de trabalho, e essa deslegitimação, a ponto que o quê? A autoestima ela vai lá embaixo, a pessoa tem que produzir mais e mais e mais para poder se sentir em um lugar de igualdade, mesmo sendo extremamente competente, porque o racismo ele afeta diretamente a psique das pessoas negras. Ele consegue adoecer as pessoas negras, consegue fazer com que a gente se torne mais ansioso, tenha mais medo, né? Tenha mais receio no dia a dia. Mas é uma reflexão que é função de todos nós e de todas nós. Mas essa violência e essa dor, quem
protagoniza, quem vivencia, são as pessoas negras, né? Que, infelizmente, é muito difícil de fazer com que as outras pessoas realmente consigam compreender. Oi, Thierry. Dilson, e para o Sérgio também, em relação à violência, essa dor e essa violência que é provocada na pessoa. Eu morei muito tempo em Madrid, lá eu conheci um rapaz de São Paulo, e ele, certa vez, me contou a história de que ele e um grupo dele, contando assim como um grupo dele em São Paulo maltratava, numa boca de metrô, negros, nordestinos e tudo, mas maltratava mesmo, sabe? Ok, aquilo passou, eu fiquei com aquilo. Depois de um tempo, era 3 horas da madrugada, ele tocou a campainha da minha casa, chorando e ofegante, ofegante, ofegante. Em Madrid existe muitos, em certos bairros, existem muitos grupos nazistas, muitos mesmo, fascistas, nazifascistas. E ele me contou a história, que ele teve que correr muito porque ele encontrou um pessoal com bate de beisebol, punho inglês, e que iam matar ele. Identificaram ele pela camisa do Brasil. Ele era branco, mas chamaram ele, disseram para ele, no meu país você abaixa a cabeça. E foram para cima dele. Conseguiu chegar até minha casa, abri 3 da madrugada, escutei toda a história calado. Depois que eu escutei, eu disse para ele: você se lembra o que você fazia com os negros na boca de metrô, com seus colegas em São Paulo? Ele não deu uma palavra mais, ficou totalmente em silêncio, completamente em silêncio, pediu que eu acompanhasse ele até a sua casa. Acompanhei, e no outro dia ele veio e me pediu perdão. Sabe, ele ficou totalmente, ele falou, como eu era estúpido, como eu fui bruto. Eu falei, pois é, você sofreu aquilo que você fazia as pessoas sofrerem, a mesma dor, o mesmo preconceito. Foi uma mudança incrível. Incrível. Achei lindo o processo dele. Eu acho que são reflexões, né, que a gente lembra aí, que é um dos casos que o Adilson Moreira cita no Racismo Recreativo, que eu não tenho certeza, acho que o nome dele é Índio Galdino, aquele caso de Brasília. Isso. O que aconteceu, para quem não sabe, né? Alguns jovens atearam fogo nesse indígena que estava dormindo no ponto do ônibus. Porque em Brasília, pelo que eu entendi, os ônibus param em determinado momento e jogaram fogo. E o juiz compreendeu que a intenção deles não era matar o indígena. O juiz compreendeu que eles estavam num ato recreativo. E eles não foram responsabilizados, porque a intenção deles, assim, eles eram jovens, estavam se divertindo, e a intenção deles era essa. E esse poder, né, de esse mundo está muito chato, essa questão de se divertir às custas das dores dos outros, eu acho que perpassa muito dessa desumanização do outro, né? Que a gente também, eu esqueci o nome da moça, depois eu vou pesquisar novamente, que é o caso da empregada doméstica que foi, né, violentada, e os jovens argumentando que eles não sabiam que ela era uma empregada doméstica, achou que ela era uma prostituta. E o fato dela, né, teoricamente ser uma prostituta, a gente vai pensando nos diversos tipos de violência, legitimava eles a violentar. E eu acho e vejo, a partir da fala tanto desses autores que eu coloquei, também como o Carlos Moore, justamente isso, essa desumanização e esse lugar da supremacia branca, desse ser supremo, desse ser universal. Então, tudo bem eu rir do outro, tudo bem eu diminuir o outro, eu desumanizar o outro, até chegar ao ponto de colocar fogo no outro em si. Mas, Dilson, eu vi uma vez também um rapaz falando
que, fora do Brasil, ele é lido como latino. E ele sofreu muito no intercâmbio que ele iria fazer. Mas o mais importante é que aqui no Brasil ele é branco. Então ele ia ficar lá durante pouco tempo. E muitas das pessoas, mesmo experienciando não ser branco em outros lugares, usufruem e gozam desse privilégio da supremacia branca. Esse termo da supremacia branca é quem gosta de trabalhar bastante a Bell Hooks, aqui no Brasil, mesmo vivendo isso fora, né? Assim. E é uma reflexão a se fazer, até onde a gente realmente consegue ter empatia. Assim, eu tenho um amigo mesmo de faculdade branco que foi fazer intercâmbio em Moçambique. E quando ele chegou em Moçambique, há uma polícia extremamente corrupta. Quando ele voltou, sentou comigo e falou comigo: Etienne, eu acho que eu experienciei o que é ser negro no Brasil, lá em Moçambique, sendo branco perseguido pela polícia. Agora, imagine o que é você experienciar isso a sua vida inteira, desde quando você nasce no seu país de origem. Né? Etienne, vamos precisar encerrar, que temos outra atividade. Então, eu gostaria de agradecer pelas contribuições, reflexões, e deixar um convite para os participantes do seminário, que teremos, no mês de outubro, um seminário envolvendo a temática racismo, e que nós iremos abordar a questão da educação antirracista. Então, mais uma vez, obrigada, em nome do Instituto Langage, pela disponibilidade e pelas excelentes reflexões. Obrigado, Etienne. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. E vocês podem divulgar que o seminário será disponibilizado depois no YouTube, para quem não pôde escutar hoje. Muito obrigada pela disponibilidade. Até breve, eu espero. Até mais. Tchau, tchau.